tudo bem? Sou a Vanessa André, professora de Processo Civil, e hoje a gente vai aprender sobre os atos processuais, elencado no artigo 188 do Código de Processo Civil. Lembrando que, em caso de dúvida, fica aí o meu contato, tá bom? Pessoal, vamos lá. O artigo 188 do Código de Processo Civil, ele traz para a gente o princípio da instrumentalidade, tá? E o que isso quer dizer? O artigo 188 ele fala assim, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei o exigir, considerando-se válidos, e aí eu deixei em vermelho, os que, realizado de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Bom, esse princípio, gente, da instrumentalidade das formas, ele diz o seguinte, o processo, ele deve servir de instrumento para a efetividade do direito material. Logo, se o ato processual, ele, de fato, ele não foi feito conforme pede a lei, mas ele atingiu a finalidade, eu vou dar um exemplo disso para a gente poder deixar isso daí gravado, esse ato deve ser considerado válido, tá bom? Aqui, eu coloco que o nosso Código de Processo Civil, ele adotou esse princípio, o sistema da instrumentalidade das formas, justamente para dar o quê? Efetividade, celeridade ao processo, tá bom? E também por motivos de economia processual. Tudo que for para adiantar o processo aí, que for melhor até para as partes, e para o judiciário, desafogar o judiciário, deve ser válido, tá bom? O exemplo que eu quero dar é o seguinte, vamos imaginar assim, a citação. Há regras de citação, lembrando que a falta da citação gera nulidade processual, ok? O réu, ele precisa ser citado, porque ele precisa ter ciência que contra ele está tramitando um processo, tá? E oportunizá-lo para quê? Para apresentar a sua defesa, mas vamos supor a seguinte hipótese. O réu não foi citado, porém compareceu e apresentou a sua defesa. Ainda que aquele ato, ele apresentou a defesa dele, não esteja de acordo, como diz os ditames da lei, aquele ato vai ser considerado válido. Por quê? Porque ele atingiu a sua finalidade, ok? Vamos lá, prosseguindo, porque o artigo 189, esse artigo, ele vem trazer aí a publicidade e o segredo de justiça. Bom, os atos, regra geral, eles são públicos. E isso daí é uma garantia que está elencada no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 60. E esse artigo quer dizer o quê, gente? Os atos, em regra, eles serão públicos, tá bom? Audiência, né? As pessoas têm acesso, tá bom? Porém, vão tramitar em segredo de justiça alguns que estão elencados nos incisos do artigo. Mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, esse rol dos incisos, ele é um rol exemplificativo, tá bom? Porque sempre será possível você pedir o segredo de justiça num processo quando a defesa da intimidade das partes assim o exigir, tá? E eu vou explicar por quê, porque é também uma garantia constitucional, tá bom? A defesa à intimidade, tá bom? Então, se a gente for ver aí os incisos, eles dizem o seguinte, o inciso 1, em que o exija o interesse público ou social. O inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Bom, a gente tem aí o inciso 3, que diz o seguinte, em que conste dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, tá bom? É outra garantia constitucional. Ela está elencada no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 10, tá bom? Vocês estão acompanhando com o código? É bom a gente fazer a leitura, mas eu coloquei aí para vocês. São invioláveis a intimidade, a vida privada, honra, imagem das pessoas. Assegurado o quê? O direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação, tá bom? Então, isso é uma garantia constitucional e os processos que versarem sobre isso, eles vão tramitar em segredo de justiça, ok? Ainda o inciso 4 do mesmo artigo 189, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que essa confidencialidade esteja estipulada na arbitragem, seja comprovada no juízo.
Ou seja, quando a gente está falando de arbitragem, a gente vai imaginar a seguinte situação. A arbitragem, ela serve para uma solução alternativa de conflitos, tá? Se as partes acordaram em ir a um tribunal arbitral e ali houve ali uma carta arbitral, uma sentença arbitral, ela tem um efeito de sentença, tá bom, gente? Judicial. Contudo, você recorrer ao tribunal arbitral, isso não impede que você tenha acesso ao Poder Judiciário sempre que a situação assim o exigir, ok? Isso serve também para a gente, eu vou dar um exemplo, uma empresa, por exemplo, tá? A empresa, ela tem ali uma disputa com uma outra empresa, tá? E elas estão disputando, enfim, o know-how, por exemplo, né, daquela empresa. Aquele sigilo tem que ser guardado para preservar as empresas, tá? Até para que a concorrência não fique sabendo o que está acontecendo ali, né? Então, a gente vai colocar normalmente em sigilo, segredo de justiça, tá bom? Porém, aí o parágrafo 1º diz o seguinte, que o direito de consultar os autos que correm, que tramitam em segredo de justiça, é exclusivamente para pedir certidão dos atos, enfim, consultá-los, é restrito às partes. E por partes a gente vai entender quem? Autor, réu, terceiro interveniente admitido no processo, tá bom? E aos seus procuradores, advogado, defensor, MP, tá bom? Ainda, gente, o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que o terceiro que demonstrar interesse jurídico, ele vai poder requerer ao juiz. E demonstrar interesse jurídico, a gente vai imaginar o seguinte, não é o terceiro interveniente, tá bom? Que o terceiro interveniente está lá no parágrafo 1º, que é aquele que pode, realmente ele estava ali no processo. O terceiro que demonstrar interesse jurídico é aquele terceiro que vai demonstrar, comprovar ao juiz que aquele processo, de alguma forma, vai atingi-lo. Então, ele tem interesse jurídico naquela causa. Mas ele vai poder ter acesso, sabe ao quê? Apenas à certidão do dispositivo da sentença. O dispositivo da sentença é aquela parte em que o juiz, de fato, ele julga, tá bom? Ele não vai ter acesso ao relatório da sentença, tá? Ele vai ter acesso ao dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante de divórcio ou separação. Ok? Vamos lá, gente. Artigo 190, eu gosto muito desse artigo. Negócios processuais e procedimentos das partes. Esse artigo, ele vem assim para trazer, como eu disse ali no princípio, a celeridade processual, tá bom? Versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, e por autocomposição a gente vai entender direitos que consigam chegar a um consenso. As partes conseguem chegar a um consenso. É lícito as partes plenamente capazes, e por plenamente capazes a gente vai sempre se lembrar que é plenamente capaz, não, criança não pode, o interditado não pode, o incapaz ele não pode, tá bom? Estipular mudanças no procedimento para ajustá-los. Então, a gente vai fazer assim, por exemplo, as partes convencionam como que será produzida as provas. Essa prova poderá ser trazida ao processo. Essa daqui não pode ter produção de determinada prova. Ainda eles vão poder convencionar poderes, eles vão poder convencionar faculdades e deveres processuais, eles vão poder convencionar de forma ampla, tá? Antes ou durante o processo. Lembrando, antes ou durante o processo. E isso traz uma celeridade. Primeiro porque as partes já estão se compondo ali, né? Sobre os atos processuais, Mas essa celeridade, ela vai ser efetivada, tá? E isso eu adoro esse artigo. Ainda no parágrafo único desse artigo, a gente vai trazer aí o controle judicial dessas convenções pactuadas no artigo 190. Por quê? Porque o juiz, ele de ofício ou a requerimento das partes, ele vai poder, sim, fazer o controle da validade dessas convenções pactuadas. Por quê, gente? Porque se ele perceber que tem caso de nulidade, por exemplo, de inserção abusiva em contrato de adesão, ainda em que uma das partes se encontre em manifesta vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade, tá? O consumidor, por exemplo, né? Ele vai poder intervir, sim, tá bom? Ele faz esse juízo aí até de admissibilidade para ele poder ver se é realmente admissível, se nenhuma das partes vão sair extremamente prejudicadas, tá bom? Sempre haverá esse controle dos atos, tá bom? Da validade dos termos ali convencionados, tá bom? Ainda, gente,
calendário dos atos processuais. Outro artigo ótimo que vem trazer aí realmente a economia processual, a celeridade, né, desafogar o judiciário. E a gente vai lembrar aí desse calendário, no artigo 191, o quê? Que de comum acordo, o juiz e as partes, então quer dizer, juiz, autor e réu, eles podem fixar um calendário para a prática dos atos processuais. E o que isso quer dizer? Quando for o caso, sempre. Isso quer dizer que as partes vão poder convencionar datas. Que dia que eu vou apresentar a contestação? Que dia que você pode apresentar qual é a data da audiência? Qual data fica melhor para nós, para a gente poder realizar essa audiência? Ainda, em que dia sairá essa sentença? Esse calendário processual, que como eu já disse, ele visa aí a celeridade processual, ele poderia, eu posso citar o exemplo do mensalão, né, do julgamento do mensalão. Foi usado, foi convencionado assim, porque eram muitos réus, né, e para poder organizar realmente o procedimento, foi utilizado qual dia que um vai fazer a sustentação oral, né, muitos advogados envolvidos, e isso é justamente quando ocorre esse tipo de procedimento. No processo tem muitos réus, ou então provas periciais muito mais elaboradas, né? Então, as partes convencionam, juntamente com o juiz, um calendário processual, tá? E aí, o parágrafo 1º desse artigo, ele diz o seguinte, que esse calendário, ele vincula as partes, tá? Então, uma vez acordado, somente vai poder ser modificado por um motivo, assim, excepcional, tá? Devidamente justificado. Por quê? Porque, uma vez acordado, as partes já sabem que é aquela data. Isso não pode ser modificado assim, de qualquer forma. Tem que ter um justo motivo para poder estar modificando uma data, alguma coisa assim, tá bom? Sempre em comum acordo. Isso é um negócio jurídico plurilateral, por isso que tem que ser sempre respeitado, né? Datas, tudo bonitinho. Por quê? A gente sempre vai lembrar das regras do negócio jurídico, tá bom? E esse calendário é útil, como eu disse, quando o processo envolve questões que submetem à prova em foros distintos ou a perícias mais complexas. Por quê? Porque os prazos serão comuns para ambas as partes, tá? E pré-estabelecidos, o que é muito importante. Ainda o artigo 192 do nosso Código de Processo Civil, ele versa aí sobre o uso do vernáculo no processo. O que isso quer dizer, gente? Que em todos os atos, termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa, ok? E, às vezes, pode ocorrer de vir aí um documento redigido em outra língua. Um casamento que foi celebrado fora do Brasil. Mas para ter validade aqui, a pessoa vai trazer a certidão e, de repente, é de outro lugar. Então, a gente imagina o quê? Que esse documento, para ele ser juntado aos autos, ele precisa ser traduzido para a nossa língua portuguesa, tá bom? Por quê? Porque qualquer pessoa que tiver interesse ali em estar observando ou que fizer parte do processo, eles têm que ter acesso e tem que estar na nossa língua. Tá? Por isso, esse documento, antes de ser juntado aos autos, ele tem que ser traduzido, mas não é qualquer tradutor, tá bom? A gente vai ver aí que tem que ser observado algumas regras. Por exemplo, a versão para a língua portuguesa, ela tem que ser por via diplomática, autoridade central ou firmada por tradutor juramentado, tá bom? Então, a gente sempre vai ter isso daí em mente. Os termos e tudo que for juntado aos autos vão estar na nossa língua, língua portuguesa, ok? Bom, gente, com isso eu chego ao fim dos nossos estudos sobre os atos processuais. Espero que vocês tenham gostado e um bom estudo a todos.